que é preciso ler, e ler muito, e escrever bastante, porque é uma função pró-política, que tem a ver com a política. Senhor Presidente da República, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia da República, Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Excelência, e todos os outros membros do Governo aqui presentes, saúdo muito cordialmente. Caros Isabel e João Soares, embora saiba que o João está geograficamente longe, está seguramente perto do que aqui hoje se vai falar e do que se vai dizer. Caros Dr. Alcides da Gama e Engenheiro José Manuel dos Santos, ilustres personalidades, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Desejo-vos uma boa tarde e quero dar-vos as boas-vindas à Fundação Carlos Gulbenkian para esta sessão de lançamento do primeiro volume das obras completas do Dr. Mário Soares. E é com muita honra que acolhemos esta cerimónia e saúdo muito especialmente a imprensa nacional Casa da Moeda, na pessoa do Dr. Alcides da Gama, pela justíssima decisão de publicar, sob a coordenação do engenheiro José Manuel dos Santos, este conjunto de obras que irá permitir uma compreensão mais apurada das múltiplas dimensões que a rica personalidade do Dr. Mário Soares convoca. E a presença das mais altas personalidades e individualidades do país atestam, seguramente, a importância deste momento e a figura ímpar do Dr. Mário Soares. Fazê-lo aqui na Fundação Carlos Gulbenkian faz-me recordar uma coincidência histórica que julgo aproxima para sempre o Dr. Mário Soares a esta instituição. O Centro de Escrutínio Provisório das primeiras eleições legislativas, depois do 25 de Abril, foi instalado na sede da Fundação e foi a partir daqui, da Avenida de Berna, que a RTP anunciou a eleição do Dr. Mário Soares como Primeiro-Ministro do primeiro governo que emanou da recém-aprovada Constituição em 1976 e que está tão bem documentada nos excelentes arquivos da RTP. A Fundação teve, assim, proximamente relacionada com este momento histórico da democracia portuguesa, demonstrando já então a sua particular posição na sociedade do nosso país, enquanto instituição independente que, ao longo dos seus 65 anos de existência, esteve sempre do lado da justiça e da imparcialidade. Mário Soares foi um amigo da Fundação Carlos Gulbenkian, próximo do Dr. José de Azeredo Perdigão, como vimos ainda há pouco numa das fotografias. São conhecidas as suas referências a essa relação e o reconhecimento das qualidades de argúcia, inteligência e elegância no trato que Mário Soares referia relativamente ao Dr. Perdigão. Aproximou-os, penso eu, o amor à cultura portuguesa, às letras e às artes. E ao longo dos tempos manteve sempre relações de grande cordialidade e de admiração para com a Fundação. Alguns dos meus antecessores e colegas foram mesmo aquilo, a melhor expressão que eu encontrei foi compagnon de route de Mário Soares, e com ele construíram traços de profunda amizade. Penso no Dr. Emílio Rui Vilar, penso no Dr. Artur Santos Silva, penso no Guilherme Oliveira Martins e não vou pensar mais para não me esquecer de algum. Mas
foram de facto companhões de route do Dr. Mário Soares. Quanto a mim, apenas me cabe expressar admiração e gratidão. Admiração pelo cidadão e pelo político. E gratidão pela forma como sempre me incentivou no exercício das funções que exerci durante as suas presidências e mais tarde, já na Fundação, em tantas iniciativas em que participou em prol da participação democrática e dos direitos humanos. A democracia faz-se com ideias, com pensamento e com ação. É por isso que a apresentação da obra de uma personalidade tão influente na vida política nacional como foi o Dr. Mário Soares constitui um marco muito importante na construção sempre inacabada do nosso edifício democrático. Sabemos ainda, e acabamos de ouvir, que, segundo o testemunho do próprio, se tivesse dedicado à vida política ativa, na primeira linha, teria gostado de seguir uma carreira literária. E é por isso um motivo de maior interesse podermos dispor da obra escrita de alguém que nunca escondeu uma especial ligação à vida cultural e que cultivou, como também acabamos de ouvir, a amizade de muitos escritores e artistas. Lemos muitos dos seus textos e contamos com a facilidade da sua escrita e com a qualidade literária das suas palavras. Nesse sentido, a apresentação das obras de Mário Soares constitui não só um modo de homenagear a memória de alguém a quem a democracia portuguesa tanto deve, mas também um tributo à língua portuguesa que Mário Soares tão refinadamente cultivou. A publicação desta obra constitui igualmente a ilustração da importância da liberdade de pensamento. Essa é a matéria-prima para uma democracia se aperfeiçoar e completar-se pela abertura de horizontes para o resto do mundo. A democracia constrói-se e mantém-se pelo desenvolvimento humano em que todos se sintam incluídos. E a obra que começa agora a ser publicada constituirá para as novas gerações um bom motivo para compreenderem que a liberdade se constrói e mantém pela persistência e pelo reconhecimento da importância do pluralismo e do mútuo respeito. A crença dos valores da liberdade e da democracia, bem como o envolvimento ativo no projeto europeu, são referências bem presentes em toda a obra que agora evocamos. São valores que se mantêm fundamentais e referências de humanismo e cidadania. Como referiu José Manuel dos Santos em recente entrevista, e cito, Mário Soares era verdadeiramente um homem universal e tudo o que era humano lhe interessava. Nunca perdeu a curiosidade até ao fim. É esta figura maior do Portugal democrático que hoje celebramos e homenageamos com a justiça que a nossa história coletiva lhe reconhece. E é por isso um privilégio acolher na Fundação Carlos Gulbenkian a apresentação do primeiro volume da obra daquele que foi não só um dos principais vultos da nossa democracia, mas também um humanista, cujas palavras ganham uma nova importância nos tempos atribulados que vivemos. Muito obrigada.